FIA em Foco de hoje é um react. Apareceu esse vídeo para mim da Ana Breis. Ela vai explicar aqui o porquê que ela não gosta de fundos imobiliários. Vamos ver. Queiram alguma coisa comigo. Já vou Fico sempre acelerar muito aqui. contente de poder colaborar para o seu sucesso financeiro. Nesse episódio, eu vou falar de um tema que há muito tempo as pessoas me perguntam, sempre guardei segredo disso, porque querendo ou não, era um chamariz, mas me conta. Já teve gente que me pagou em reunião para falar, me conta mais sobre isso, eu já vi que você não gosta, e você Nossa, que chique. Será que um dia eu chego a esse nível de alguém me pagar só para falar alguma coisa? O que eu gosto e o que eu não gosto? nunca se aprofundou. E de fato, o tema de hoje é porque eu não gosto de fundos imobiliários. Tema sugerido foi mesmo porque eu odeio, porque geralmente eu falo que eu odeio, mas eu tenho medo de nunca diga nunca. É porque eu acho que tem uma pequena consideração de uma única questão que eu poderia até considerar, sendo ainda a minha última opção, utilizar um fundo imobiliário. Deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Vai acabar que esse tema ele vai se juntar com investimentos imobiliários sem fundo, porque o racional é semelhante, né? Tem muita gente que pensa que fundo imobiliário é um fundo e esquece, acha que é só coisa boa, acha que é só dividendos caindo, até porque as pessoas que estão aí na internet vendendo cursos sobre o assunto, te incentivando, né, sempre tem algo a ganhar quando você faz aquilo ali. Seja uma comissão porque ela é patrocinada por alguma corretora, seja um curso porque ela se diz especialista sobre aquilo. Vou ter que fazer um outro. Normal, né, gente? A gente vai ver que no curso até ela, aqui no vídeo até ela tem um curso para vender. É igual esses dias eu estava vendo uma live da Estela Mourão e ela estava passando muito conhecimento e respondendo a várias perguntas e alguém falou: "Ah, você vende curso?" E ela, claro, eu não sou uma ONG. Isso é o trabalho das pessoas, né? Outro parêntese, muito cuidado com pessoas que são muito especialistas em um tema só. A maioria dessas pessoas são pessoas que começaram sendo investidoras, pessoas autodidatas, curiosas, não quero tirar o mérito disso, é porque me considero uma pessoa autodidata e curiosa, mas não sou somente isso, sou formada pelo mercado, trabalho há mais de 15 anos no setor, sou extremamente conservadora, sou uma pessoa muito ética. Nem todas essas pessoas são éticas e Uma pausa aqui. Eu discordo nesse ponto porque eu não sei, por exemplo, eu sou fisioterapeuta de formação e na minha área dentro da fisioterapia existem várias outras áreas. Por exemplo, eu gostava muito de ortopedia e tinha gente que gostava muito de fisioterapia respiratória, fisioterapia mais voltada para oncologia, queimado. Não quer dizer que essas pessoas que se especializaram em uma área só, ela não sabe o básico da fisioterapia ou não vai saber, por exemplo, prestar socorro para alguém que sofreu um acidente ou tratar uma hérnia discal, alguma coisa assim. Eu acredito que para você realmente ser bom em alguma coisa, você realmente tem que se especializar. Essa é a minha opinião. Por exemplo, quando eu me formei, eu comecei a trabalhar com Pilates, como professora de Pilates. E aí, eu acabei gostando muito da área, me especializei, depois eu comecei a fazer vários cursos especializantes. Então, eu tenho formação em Pilates, Pilates avançado, Pilates suspenso, um monte de coisa. Não quer dizer que quando chegava, por exemplo, uma grávida no estúdio, eu não sabia como dar aula para ela. Ou então um idoso, ou um atleta, eu gostava muito de dar aula para atletas, mas eu gostava muito de Pilates suspenso. E assim, não quer dizer que eu não saiba as outras coisas. Então, só quer dizer que eu sou especialista em Pilates suspenso e Pilates avançado. tem renda fixa, pra mim tanto faz, tá? Se você vai fazer um consórcio comigo, com a minha empresa, um seguro, fazer uma consultoria financeira de organização, de planejamento tributário, montar sua holding, de todas as coisas que eu faço, eu quero que você seja feliz. Então eu não tenho vínculo com um produto específico, com uma área específica. E o fundo imobiliário, ele é um fundo de investimento. Eu tenho uma aula que as pessoas recebem quando tem um processo consultivo comigo que se chama Análise de fundos de investimento. Uma aula longa, de uma hora e alguma coisa, muito importante, porque ela tem a ver com previdência privada, apesar de ser sobre fundos de investimento. E lá eu conto dos riscos de um fundo de investimento. Quando você investe em fundos imobiliários, você continua tendo os mesmos riscos de um fundo de investimento normal. A diferença é que as cotas de um fundo imobiliário são negociadas via bolsa de valores. E por isso elas têm aquele códigozinho, por isso elas pagam dividendos. Porque por onde elas são distribuídas, né, essas cotas, é possível que se faça dessa forma. Um fundo de investimento normal que não é negociado em bolsa, suas cotas não são negociadas, compradas e vendidas, é um fundo que você vai lá, eu brinco que é um fundo, gente, é um fundo, né? Será que ela tem medo de volatilidade? Volatilidade é um movimento das cotas. Imagina, você compra uma cota de um fundo imobiliário por R$ 100, no outro dia você abre o home broker, está 101. É a volatilidade, é o movimento da cota. Também pode estar 99, entendeu? Você botou dinheiro lá, tem um gestor que investe esse dinheiro em ativos financeiros, mas ele tem risco, você tem cotas, você é sócio do fundo. Se ele investir num lugar ruim que dá negativo, você vai ter que inteirar, você é chamado a aportar dinheiro. Que aquilo ali, querendo ou não, é CNPJ, ou seja, uma pessoa jurídica. Você é sócio daquela empresa que está investindo, então cuidado com fundos. E deste tema, cuidado com fundos imobiliários. Um fundo imobiliário, como eu já disse, ele tem cotas negociadas em bolsa e essas cotas podem ser de imóveis, que a gente chama de fundo de tijolo, ou de títulos imobiliários.
CRI, né, letras de crédito imobiliário, LCI, letras de crédito imobiliário, letras de crédito imobiliário e certificado de recebíveis imobiliários. É CRI e LCI, tá? Entre outros títulos que você pode ter vinculados ao mercado imobiliário, que a gente chama de fundo de papel e fundo de tijolo, tá? Hoje a gente tem três tipos. Agora existe uma nova classificação, se você não sabe. Agora existem três tipos de fundos imobiliários, que é tijolo, papel e multiestratégia. E aí os FOFs agora eles entram lá em fundo de papel. O fundo de tijolo ele tem que ter no mínimo 2/3 do patrimônio alocados em imóveis reais, imóveis físicos. Os de papel, eles têm que ter maior parte do seu patrimônio alocado a esses títulos de dívida, os CRIs. E os multiestratégia, ele não tem essa quantidade específica. Ele pode alocar o patrimônio de acordo com a opinião do gestor. A questão é, esses títulos, normalmente, têm uma rentabilidade. Se você está investindo num fundo de papel, um fundo que tem LCI, CRI e semelhantes, você poderia estar comprando esses títulos sozinho. Minha perspectiva, poderia não estar pagando ali taxa de administração do fundo imobiliário, poderia não estar pagando ágio, independente das taxas, poderia escolher os seus bons títulos e ficar com eles. Por que entrar no fundo? Por que correr ali o risco da marcação a mercado, que é a demanda de compra e venda desse título? Não vejo muito sentido. Eu gosto muito de carteira de renda fixa quando o mercado está bom para isso. Já teve tempo que eu tinha. Ela falando da volatilidade de novo, realmente ela tem um pouco de aversão à volatilidade. Mas olha só, essa questão de você comprar esses títulos sozinhos, mais ou menos, né? Primeiro, você não vai conseguir diversificar muito bem, porque cada CRI, por exemplo, R$ 1.000, R$ 5.000, mínimo para você investir em algum. Você pode entrar na sua corretora que você vai ver. E a questão é que você sabe analisar um CRI? Você já abriu um documento de um CRI? Porque eu já abri e são documentos super extensos. São documentos difíceis de entender, são muito técnicos. Até você conseguir arrancar ali alguma informação, sabe, pra gente, para um investidor pessoa física, é muito mais complicado. Primeiro, a questão de entender e saber analisar isso, saber o que você está comprando, onde você está alocando o seu dinheiro. Segundo, é a questão da diversificação. Você vai conseguir comprar, por exemplo, ela falou de renda fixa, né? Debêntures. Vocês já abriram o relatório gerencial do Juro 11? Vocês já viram quantas debêntures eles têm? Mas você tem patrimônio suficiente para diversificar de tal maneira, com muitas debêntures? Ou você pega um fundo imobiliário de CRI aí, um KNCR, você tem um capital para fazer aquela diversificação, comprar aquela quantidade de CRIs? Não é tão fácil assim. Então, diversificação e a outra coisa que eu falei foi análise. É muito complicado para um investidor pessoa física, tá? E quando você contrata a gestão, mesmo pagando essa taxa de administração que ela falou, eles têm uma equipe voltada para essa análise, sabe? Eles sabem o que fazem. Zero de renda fixa na minha carteira. Só minha reserva de emergência e reserva de oportunidade. Mas, nesse momento que tá muito bom pra renda fixa, eu tenho uma carteira muito bem escolhida. Hoje eu vou dar uma aula sobre isso. Se você não viu, depois procure saber se ela tá disponível, se é uma questão de tá liberada, se você vai comprar, whatever, tá? Veja se você vai conseguir encontrar, porque especificamente hoje, no dia que eu estou gravando isso aqui, dia 14 de março, ela vai ser distribuída, tá? Essa aula vai ser dada online. Cuidado porque às vezes eu falo isso, a pessoa pega e fala, nossa, vou entrar no meu aplicativo e escolher tudo. Não é assim. Tem muita gente perdendo muito dinheiro com carteiras de crédito de renda fixa, usando crédito privado, ou seja, emprestando pra banco, comprando debêntures, comprando a própria LCI, CRI, CRAS, tudo tem um intermediador financeiro, uma instituição intermediando, não é tão simples quanto parece. Não é só olhar o rendimento, o prazo, tá? Comprar por dentro de uma corretora famosa, não é assim que se faz, tá? Mas, se eu acho muito fácil e eu tenho muita experiência em montar uma carteira de renda fixa. Se eu gosto do setor imobiliário e acredito em ativos de dívida, né, que esses dois que eu citei, CRI e LCI, que eu estou dando exemplo aqui, são títulos de dívida, tá? Você tá antecipando o dinheiro que o banco teria a receber, aquela instituição financeira, ele emprestou referente ao setor imobiliário, então ele tá te pagando porque você vai dar acesso a um dinheiro que ele levaria, sei lá, 30 anos para receber daquele financiamento daquele imóvel. Isso é um título de dívida. Enfim, se é um fundo de papel, eu preferiria comprar sozinho. Então, o motivo de eu não gostar de fundo imobiliário de papel. Não correria tanto. Eu também não gosto de fundo imobiliário de papel. Eu já mostrei minha carteira aqui, é só fundo de tijolo. Não gosto, mas não é porque eu não entenda, não é porque eu tenha aversão ao risco, é porque eu não gosto. Eu gosto muito da sensação de ser a dona do imóvel. Eu adoro poder não olhar o imóvel em si, porque nem no Brasil eu tô, mas assim, abrir o relatório ou ir no Google Maps e ver aquele imóvel e falar, eu tenho uma porcentagemzinha aqui, ainda que minúscula, muito pequena, mas eu sou uma sócia desse empreendimento. Eu gosto dessa sensação. Então, eu não invisto em fundo de papel, mas não que eu não saiba analisar, é que eu realmente não quero. Muita marcação a mercado que um fundo negociado em bolsa tem. Que o título de renda fixa tem marcação a mercado. Hoje em dia eles mostram. Era proibido antigamente, ficava o saldo estatalado, mas tinha. Hoje em dia eles mostram. Tanto que você investir no título de renda fixa, ele sobe e desce, tá? Mas eu, num título, tenho muito menos volatilidade do que um papel negociado em bolsa, um fundo de papel, né? De um fundo imobiliário. E se eu for para um fundo de tijolo, a gente tem um maior problema, na minha opinião. Que é,
Eu tenho galpão ali dentro, tem prédios alugados, salas comerciais, agências bancárias e etc, dentro daquele fundo, imóveis que foram integralizados em um fundo imobiliário, que geram receita, e essa receita, né, esse fundo foi distribuído no mercado financeiro, e você ganha uma parte da receita, do lucro que esses imóveis dão. Pensa o seguinte, imóvel é um ativo que tem um valor absoluto, principal dele, um imóvel de 500 mil, né? Ele tem o valor principal dele ali, e ele vai ter uma correção por conta do aluguel. Aí você botou o aluguel, botou essa taxa de retorno, que seria o juro real. Quem não sabe o que é juro real, rendimento acima da inflação. Esse é um episódio de fato mais técnico, não tem como eu explicar isso sem ser técnica, tá? Então você tem o seu imóvel, eu peguei 500 mil e botei no imóvel. Eu sei que aquele imóvel vai me dar um retorno de 4,5% ao ano. Então eu pego esses 500 mil, tiro 4,5% ao ano. Isso que ela está explicando é o cap rate. Muitas vezes a gente vê um relatório ou um fato relevante, especialmente fatos relevantes de compra ou venda, a gente vê lá cap rate, que é a taxa de capitalização. Basicamente, eles pegam lá o valor que eles vão receber ao ano do aluguel, soma tudo, né? E aí eles dividem por 12 aliás, eles fazem essa conta com o aluguel total ao ano. Então, pega o aluguel total, no caso multiplica por 12, e aí eles dividem pelo valor que foi pago pelo imóvel. E aí a gente tem o cap rate. Geralmente, eu tô vendo muita negociação de cap rate de 7,5, 8, mas tem uns bem mais altos. Eu fiz um vídeo esses dias do RZAT, e aí tinham lá um cap rate ao mês, o cap rate mensal deles era de IPCA mais 0,88, 0,85, alguma coisa assim. Então, depende muito da transação em si, da qualidade do imóvel, da qualidade do gestor em si, em ser um bom negociador. Ao ano, que vai ser o meu lucro, meu juro real, tá? Dividido por 12. Esse é o valor do aluguel que eu vou cobrar, o lucro que eu vou ter sobre aqueles 500, tá? Depois disso, eu sei que a cada ano o aluguel é reajustado pela inflação. Geralmente se usa IGPM. E aí no contrato de aluguel, você que já alugou imóvel sabe, no caso da falta do IGPM, Hoje em dia a gente quase não vê mais IGPM, né? Porque na pandemia o IGPM oscilou demais, ele chegou a quase 30, se eu não me engano. Eu olhei o gráfico, mas ele oscilou demais, enquanto a inflação oscilou, mas não foi tanto. Então, eu até estava lendo o relatório do JSRE, e aí o gestor falava, o livro da época, né? Ele falando que eles tinham trocado o IGPM, mesmo que era um contrato de IGPM, mas eles negociaram com os inquilinos para trocar pelo IPCA. Porque também o inquilino não ia conseguir pagar, né? Imagina um momento de crise, ter que pagar, reajustar o aluguel pelo IGPM. usa-se o INCC, usa-se o IPCA, tem substitutos, mas todos eles atrelados à inflação. Então a gente entende que um investimento de compra imóvel é semelhante a um título de IPCA+, né? Que é um título aí que você pode comprar no próprio Tesouro, que você pode comprar um CDB de um banco, ou uma própria LCI, ou uma própria CRI-CRA, uma própria debênture, que paga em IPCA, que é a inflação, mais o juro real. Hoje a gente tem até de 8% ao ano, por conta da inflação subindo, por conta da taxa de juros alta. Eu não consigo entender por que um fundo imobiliário que está me dando um lucro alto, o que significa que as pessoas estão pagando um aluguel acima da média, porque existe uma média nacional de cobrança de aluguel, por que eu vou correr um risco? Que se o cara que tá pagando um monte de aluguel, cara, aquele fundo dá um retorno surreal. Ninguém é bobo, nenhum dono de empresa é bobo de pagar um aluguel acima da média. Alguma hora, aquelas pessoas vão pedir pra reajustar. Então, meu fundo vai cair. Tá. Primeira consideração, minha opinião. Primeiro, que o título público ele não vai pagar IPCA mais 8, IPCA mais 7,8 o resto da vida, né? Isso é em momentos específicos da economia. Segundo, tem a questão, mais voltada para essa questão que ela falou do inquilino pagar bem, tem a questão dos contratos atípicos, né? Às vezes é um build to suit, o fundo construiu aquele imóvel especificamente para aquela empresa, e a empresa pediu, quero assim, 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 assado, e o fundo construiu assim, assim, assado. Então, é normal que o aluguel seja realmente um pouco mais alto, mas também tem essa questão aí de que vai ter a revisional, e realmente ela tá certa. Pode ser que o preço atual que o inquilino está pagando durante esse contrato atípico, ele seja muito mais alto do que o valor que é cobrado ali na região. E quando vier a revisional, quando acabar o contrato, porque o contrato atípico, ele não oferece essa opção de revisional. Então, quando acaba, eles fazem a revisional e aí o inquilino pode sim pedir o reajuste e esse reajuste pode vir para baixo. Eu corro um risco de mercado, porque é o mercado de locação, ok? Eu corro um risco de marcação a mercado, que é de compra e venda daquele título. E, na verdade, eu poderia estar ganhando igual. E ela falando da volatilidade de novo. Isso aí, gente, é muita questão de perfil de investimento, sabe? Perfil de investidor. Eu, por exemplo, tenho um perfil arrojadíssimo. Eu vim do day trade, então o risco para mim... A minha carteira, por exemplo, eu tenho fundos que eu comprei que tinha 3 dias de negociação na bolsa, sabe? E eu durmo super tranquilo. Eu tenho fundo endividado, dívida alta. E assim, para mim é super tranquilo, tá? Mas é o meu perfil de investidor.
igual ou mais, nesse momento mais, porque eu não conheço imóveis que estejam sendo alugados com um juro real de 8% ao ano, num título mais seguro, de um emissor seguro, sem tanta volatilidade de marcação a mercado assim, com o principal corrigido. Ah, Ana, mas dividendos e eu não precisei mobilizar meu capital e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ela fala, cara, a pessoa que está começando normalmente, o dividendo, ele prejudica mais do que ajuda, acredite se quiser, tá? É óbvio, eu tenho uma ação que sobrou que paga um dividendo muito bom. Essa ação eu só não vendi porque o dividendo é tão bom que realmente eu deixo ele lá na conta, eu não fico vigiando. Ah, seguro que é o Banco do Brasil, ou a Taesa. Bom, dessa parte eu discordo também. Por exemplo, eu invisto pelo dividendo. Eu invisto em fundos imobiliários especificamente, justamente por causa dessa questão de ter pagamento todo mês. Eu acho isso ótimo, sabe? Eu acho que para quem tá começando, a pessoa comprou naquele mês, no outro mês já tem dinheiro pingando na conta, não sei, para mim a impressão que eu tenho é que isso é muito mais estimulante para aquela pessoa começar a investir, sem contar que é isento de imposto de renda, né? Então, não sei, a minha opinião é de que quem está começando a investir deveria começar ou por ações pagadoras de dividendos ou por fundos imobiliários. Preferencialmente por fundos imobiliários, que é o meu queridinho, né? Que eu gosto mais. Porque não cai tanta fortuna assim. De vez em quando eu pego e reinvisto, mas o meu propósito não está baseado em pegar, vou dar um exemplo, não é esse o meu número, em pegar 25, 30 reais no mês do dividendo de um fundo e reinvestir. Eu preferia, talvez, inclusive falando de ações que a gente pode falar numa outra vez, preferia que aquele fundo tivesse fazendo, se fosse uma ação, a minha empresa crescer cada vez mais, se reinvestir cada vez mais, para que ele crescesse mais. Então você ter 25 reais sobrando todo mês, 50. Essa questão aí realmente não é a maior vantagem dos fundos imobiliários. Eles não crescem se eles não fizerem uma captação, uma emissão de cotas, porque por lei eles são obrigados a distribuir aos cotistas 95%. Então o fundo imobiliário ele é um ativo para quem pensa em renda, não é um ativo para quem quer crescer o patrimônio, que no caso aí parece que é o que ela quer. Então realmente para quem quer crescer o patrimônio, quem está nessa fase, é melhor mesmo investir em ação, né? Porque a valorização das ações é muito maior. Os fundos imobiliários, a gente já viu aqui com o tempo, eles não valorizam muito, não tem muita essa oscilação de preço, pelo menos para cima, né? Porque no momento que a gente tá tudo caindo. 50 reais sobrando todo mês, é meio que desnecessário você escolher o investimento por isso. Porque você está em fase de acumulação. Tem um podcast sobre isso, tem um vídeo sobre isso. Quais são as fases financeiras da vida? Né? Fase de dependência dos pais, fase de acumulação e fase de consumo de patrimônio. Quem tem que estar preocupado com renda passiva é quem está em fase de consumo. Então, você receber um líquido na sua conta, né? Você ter ali que declarar muitas vezes. No caso desse, não, que ele entra meio que como dividendo. Mas você tem que declarar imposto sobre isso. Em alguns casos, você tem que reinvestir aquele valor, ter o trabalho de ficar escolhendo, sabendo que você poderia ter um. Até parece que quando você investe lá no Tesouro Direto, em algum ativo de renda fixa, ele vai reinvestir sozinho, né? Quando terminar, quando acabar o prazo do título, você vai ter que reinvestir de toda forma. É o que a gente faz todo mês com os rendimentos do fundo imobiliário. Um título muito mais conservador, que você despenderia muito menos, teria muito menos risco, né? E despenderia muito menos esforço de administração, de estudar os ativos que estão dentro do fundo, que o certo, você que gosta de fundo imobiliário, seria estudar o que tem ali dentro. Quem são as empresas? Qual é a inadimplência do fundo? Qual é a vacância dos imóveis? Você faz isso? Eu duvido. O que eu gosto de fundo imobiliário é um cliente que eu atendo, que tem muitos imóveis, vai ver pra ele. Concordo com ela, né? Não dá pra você investir numa coisa que você não entende, que você não sabe nem onde buscar um relatório gerencial, onde buscar as informações, ou quando você abre um relatório gerencial e não tem noção do que procurar ali, né? Nesse ponto eu concordo com ela. Você tem que saber e tem que estudar, né, gente? Não tem como. Você pode ver vídeos, você pode perguntar, mas assim, você tem que escolher os seus próprios ativos, porque é aquele que combina mais com você. Se ele vive de aluguel daquilo ali, seja melhor abrir um fundo imobiliário e receber por ali, que ele vai economizar. Vai pagar menos imposto no recebimento de aluguéis dele do que ficar recebendo isso na pessoa física. Se ele não tem porte ali pra ter uma holding, o fundo imobiliário resolveria, sabe? Mas como investimento, realmente nunca me apeteceu, porque eu sempre entendi que se ele paga muito bem, não faz sentido, eu sei que uma hora vai cair. Se ele paga pouco, eu tenho títulos de renda fixa que são melhores do que ele, e que eu não preciso correr o risco de uma marcação a mercado pra investir no setor imobiliário, tá? Então, no geral, eu não E entrou a marcação a mercado de novo. gosto. Além disso, lembrando que todo investimento no setor imobiliário, principalmente quando a gente está falando de fundo de tijolo, né, que tem um imóvel ali, não é um fundo de papel, existe um cálculo que normalmente não é feito, que você não deve fazer se você investe em fundo imobiliário, que é o custo que aquele imóvel tem de manutenção, tudo isso entra na conta. Então, às vezes, os fundos caem, ou eles escondem ali alguns dados, tentam maquiar, porque tem uma captação grande. O mercado financeiro, gente, ele é maquiado, tá? Cada ano que passa. Na verdade, assim, pelo que eu entendi do que ela falou, que não entra na conta, mas entra, né? Na verdade, se você souber calcular o FFO, que é o recorrente do fundo, gente, tá lá na DRE, vem no relatório gerencial todo mês. Ali eles já contam com a depreciação, amortização, essas coisas, assim. Então, não sei, basta ler a DRE. Inclusive, eu tenho uma playlist aqui no canal, como ler DRE de fundos imobiliários. Mas, assim, essa informação ela vem sim. E, bom,
O relatório gerencial, ele não é um documento obrigatório, tá? O obrigatório mesmo é o informe mensal, o informe anual, trimestral. E o gestor, ele pode trazer ali da forma que ele quiser. Mas eu não acho que seja, que venha mentiroso, sabe? Eles podem omitir uma coisa ou outra, porque a gente vê que tem relatório gerencial que é bem ruim, tem muita falta de transparência, mas se você buscar, você acha a informação. Porque é obrigado, o administrador do fundo, ele tem que publicar o informe mensal, e aí tem essas informações lá. Quanto mais eu estou dentro do mercado financeiro, mais eu vejo que o relatório que você não sabe ler pode estar mentindo. E que você precisaria saber muito mais além do que está naquele relatório. Então, não é para te desanimar, mas é assim: se existe um risco de um emissor de um título mais seguro, que a gente chama de risco fiduciário, de garantia do pagamento, melhor, com a mesma taxa ou maior, que nesse momento o juro real de um IPCA mais está maior, que você corre menos risco de marcação ao mercado. E que você não precisa nesse momento de renda passiva, porque você está em fase de acumulação e você não está vivendo desse dinheiro, eu não vejo muito sentido, tá? Ah, Ana, qual foi aquele detalhe que você falou? Ah, tem um pequeno detalhe que eu consideraria. Se eu tivesse atendendo uma pessoa com patrimônio muito grande, eu tô falando assim, pelo menos mais de 10 milhões de reais, francamente. A gente já fez tudo e ainda sobrou dinheiro. E a pessoa já tá em fase de consumo de patrimônio. Às vezes a gente encontra uma boa oportunidade para aquela pessoa ali. Se a gente tiver um chabu, um problema, né, o que eu quero dizer, a pessoa tem outros vários investimentos que vão proteger ela, né? Então, acho que poderia considerar, mas ainda assim seria a minha última opção no geral. Assim como Bitcoin, esse é um assunto que tem seus missionários, que provavelmente eu vou receber muitas críticas aqui embaixo, de gente que é muito discípulo de fundo imobiliário. Espero que vocês respeitem a minha opinião. Ninguém é obrigado a investir em nada. E obrigada pela sua participação nesse episódio. Se tiver dúvidas, mande. Eu concordo com ela. Cada um tem a sua opinião. Ela só apresentou os motivos pelos quais ela não gosta de fundos imobiliários. Deu para perceber, foi muito óbvio, muito bem comunicado. E assim, eu gosto, tem gente que não gosta, é normal. Cada um tem o seu gosto, né? E não achei nada demais. Se ela não gosta, a gente gosta. Deixa eu dar uma olhadinha aqui nos comentários, porque eu achei engraçado. Vieram realmente, ela falou, né, que viriam os defensores dos fundos imobiliários para atacá-la e realmente continuem escutando os conselhos dela. Assim sobram mais FIIs para mim. Nunca ganhei tantos dividendos na vida como agora com FIIs. Tá vendo? Tem muito defensor, tem muita gente que gosta. FGA, CPTS, GGRC, esses ativos têm me pagado ótimos dividendos. Comprei na baixa este ano e já estão subindo. Olha aí, quem sabe comprar, quem compra no momento certo, independente da crise, independente do momento, se a pessoa sabe avaliar bem o ativo e ter um objetivo, ela vai comprar e vai ganhar nas duas pontas, tanto em rendimento quanto em valorização. Os FIIs que tenho me dão uma renda boa todo mês, estou super feliz. Só tenho fundos de tijolos, olha aí, como eu. Essa moça fala para quem já é milionário. Ela é especialista do mercado financeiro, né? Ela trabalha com isso. Eu vi aqui na descrição do canal dela. Os pequenos investidores, como ela bem disse, que tem que acumular patrimônio, os FIIs, ações, renda fixa, é muito importante. Agora, para quem já é milionário, tanto faz se tem isso ou aquilo. Essa questão, assim, dela falar para milionário, até concordo aqui, porque, gente, o investidor pessoa física, principalmente os iniciantes, como a gente que ainda não tem um patrimônio tão grande, eles não vão conseguir ter acesso a esses CRIs, sabe? E mesmo que tenha, você vai conseguir comprar um ou dois, sabe? Não sei, eu não indicaria isso nunca. Desculpa, mas essa moça não me convenceu. Gostei da sinceridade, vou ver mais conteúdo, já me passou na cabeça muita coisa que ela falou aqui. Eu também gostei dela, inclusive eu até assisti outros vídeos dela depois que eu vi esse aí. É sempre bom estar aberto a opiniões, respeitá-las, ainda que não concordemos. É o que eu acabei de falar, né? Não concordo porque eu gosto de fundos imobiliários, mas é a opinião dela, tem todo o direito. Esqueceu de falar que os títulos do Tesouro têm que descontar 15% do lucro. E quem comprou IPCA mais 6, achando que estava fazendo um negócio da China, tá vendo o patrimônio derretendo. Marcação ao mercado, né? E realmente tem o desconto. O fundo imobiliário você só paga se você vender as cotas, como eu falei. Acompanho muitos educadores financeiros, mas orientam a ter uma carteira diversificada devido às oscilações do mercado. Também vejo muita gente falando em diversificação. A minha não é diversificada assim por ativos. Eu só tenho fundos imobiliários e são poucos. Eu tenho acho que 8 fundos imobiliários. O investidor tem que procurar o melhor produto dentro do seu perfil e necessidade. O perfil dela é para renda fixa, né? O que é bom para um pode ser ruim para o outro. Simples assim, normal. Esse canal fala para milionários que nem olham esse tipo de conteúdo. São formas de investir diferentes mesmo.
São formas diferentes de investir mesmo, Ana. Com os dividendos que recebo da empresa do fundo imobiliário, tomo minha própria decisão, reinvisto. Pô, mas aí tá comparando laranja com banana, renda fixa com renda variável. Agora a renda fixa tá pagando bem. Quando a renda fixa estiver pagando mal, a renda variável estará cara. Falou, 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 mas não convenceu. É o que eu falei, né? Aquele momento lá, o momento, a renda fixa tá pagando bem agora, né? Que o país tá em crise. Depois não vai pagar tão bem assim. Imóveis físicos podem dar muita dor de cabeça, inquilinos podem dar mais dor de cabeça ainda, o lugar do imóvel pode desvalorizar, etc. Fora o dinheiro imobilizado. Bons FIIs, que estão aí há mais de 10 anos, pagam mensalmente, permitindo aproveitar oportunidades que aparecem. E agora esta está em promoção. Acho excelentes opções. Né? Concordo, concordo. Uma das maiores vantagens dos fundos imobiliários é justamente você não ter essa dor de cabeça porque você paga alguém para administrar todas essas situações para você, né? Toda a burocracia, alguém que vai ter essa relação com o inquilino, alguém que vai cuidar do imóvel para você, vai pagar as contas, vai receber o lucro, você só vai ficar esperando o aluguel cair na sua conta. Essa para mim é uma das maiores vantagens dos fundos imobiliários. Bom, esse foi o vídeo, foi um react. Eu respeito totalmente a opinião dela, dá pra ver que ela é profissional, que ela sabe o que fala, mas ela não gosta dessa classe de ativos. Eu gosto, é a minha opinião, ela tem a dela. E, bom, o que ela falou sobre alguém investir em algo que não conhece, isso aí é verdade, a pessoa tem que estudar. Você, no mínimo, tem que saber qual é o tipo de fundo imobiliário que você está investindo, quais são os imóveis, quais são os ativos que estão ali dentro, se é um fundo de papel, se é um fundo de tijolo, se tem vacância, quem são os inquilinos, qual a qualidade dos imóveis, sabe? Você tem que saber muita coisa antes de investir o seu dinheiro para que você possa dormir tranquilo. Então, de tudo, ela não está errada. Eu concordei com alguma coisa aqui ou alguma coisa ali que ela falou, mas cada um tem a sua opinião, né? E eu gosto. Não me convenceu a não investir. Vou continuar investindo em FIIs. E me fala nos comentários qual é a sua opinião sobre o vídeo da Ana. Você gosta de fundos imobiliários? Você pensa como ela? E aproveita também para se inscrever no meu canal. Vou deixar o link do canal dela também na descrição. E a gente se vê no próximo vídeo.